professor André Valente. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a literatura brasileira. E para falar sobre literatura brasileira, eu vou tomar como base a obra do professor Antônio Cândido, na sua obra Formação da Literatura Brasileira, cuja primeira edição saiu lá no ano de 1959. O Antônio Cândido vai falar sobre formação do sistema literário brasileiro, porque para falar de literatura, ele parte do pressuposto de que a literatura é formada por um sistema que é formado principalmente pelo texto. O texto é o elemento de partida, é dele que nós partimos, mas precisamos lembrar também que todo texto tem uma autoria, e todo texto é voltado também para um público, ou seja, para uma recepção. Tanto uma recepção leiga, o público leitor em geral, quanto uma recepção especializada, um público que lê a partir de pressupostos acadêmicos, que busca fazer uma análise mais acadêmica, mais técnica da obra literária. Então, o Antônio Cândido considera que esses três elementos são a base para qualquer sistema literário, e que esses três elementos eles estão inseridos em um contexto histórico, social, cultural, político. Então todos esses elementos, os elementos internos ao texto, o Antônio Cândido vai falar em elementos internos, ou seja, aqueles que nós conseguimos enxergar no texto, que são a forma e o conteúdo. A forma é a estrutura, se o texto está escrito em prosa ou em verso, qual é a sua linguagem, o seu vocabulário, os temas que fazem parte desse texto, e a estrutura externa. A estrutura externa é o contexto histórico, o contexto social, quem é esse autor, a classe social desse autor, a posição que ele se coloca na sociedade, como ele se relaciona com os valores da sua época. Então isso também é importante para nós entendermos a obra literária, e como essa obra foi recebida, para quem ela foi escrita, qual é a relação dessa obra com o público para quem ela foi escrita. É uma obra que quer reforçar os valores dessa sociedade, ou é uma obra que vem para criticar os valores dessa sociedade e, portanto, causar ali algum tipo de reflexão, algum tipo de polêmica, desconstruir valores dessa sociedade. Enfim, é isso que o Antônio Cândido considera como um sistema literário. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que nós só passamos a ter um sistema literário no Brasil a partir do século XVIII, com um movimento chamado de arcadismo. Por quê? Vamos voltar um pouquinho na história do Brasil aí, voltar aí uns 300 anos. No primeiro momento, durante um período de mais ou menos um século, nós nem podemos falar em literatura no Brasil. Nós temos alguns textos escritos, que o Antônio Cândido vai chamar de manifestações literárias, que fazem parte daquele contexto que na escola nós aprendemos como quinhentismo. Nós tínhamos uma literatura de informação, que era uma literatura que visava mandar informações para a metrópole, especialmente para Portugal, sobre o que era essa terra, se havia riquezas a serem exploradas nessa terra, e também se era possível converter os habitantes dessa terra ao cristianismo. A literatura desse momento tem essa finalidade, ou de informar Portugal sobre essa terra, ou também de promover a catequese dos nativos, que é a literatura dos jesuítas, a literatura de catequese. No século XVII nós temos um movimento chamado Barroco, que nós temos como principais autores aqui no Brasil, o poeta Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, e o padre Antônio Vieira. Ali nós começamos a falar de uma literatura, principalmente em relação ao Gregório de Matos, que escreve poesia, e de acordo com os valores do classicismo em Portugal, do classicismo com a interferência do movimento de contra-reforma, da igreja, e é aí que emerge essa literatura barroca. Um outro dia nós falamos sobre ela.
Tá? Mas nesses dois momentos a gente ainda não pode falar de uma literatura brasileira. Nós poderemos começar a falar de uma literatura brasileira no arcadismo, que é o próximo movimento que começa no Brasil com a publicação do livro Obras Poéticas, né, do poeta Cláudio Manuel da Costa, no ano de 1768. E o Cláudio Manuel da Costa faz parte de um movimento que é o movimento que está organizando a chamada Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Nesse contexto da Inconfidência Mineira no Brasil, que vai ocorrer esse movimento chamado arcadismo. O arcadismo, como movimento literário, ele tem a influência aí das ideias do movimento iluminista. Esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, o racionalismo, né, o anticlericalismo dos iluministas vai influenciar diretamente na literatura. O nome arcadismo ele vem de onde? Ele vem de uma região na Grécia, que fica ali na região do Peloponeso, né, uma região montanhosa, onde habitada principalmente por pastores, por homens do campo. Tá? E no século XVIII, o nome Arcádia vai ser usado para as agremiações, os grupos que surgem com interesse de estudos das artes, da poesia, da filosofia, com esse olhar para o pensamento grego, para o pensamento clássico. E uma das premissas desse movimento Arcade é negar o barroco, considerar o barroco como algo que seria uma extravagância, algo que distorce a beleza clássica. Então eles vão retomar os valores clássicos. Por isso que o arcadismo ele está ali dialogando com o neoclassicismo. Isso é importante lembrar que o arcadismo e o neoclassicismo não são propriamente sinônimos, porque um é um movimento das artes em geral e o outro é o movimento da literatura. E aí, quais são os ideais desse arcadismo? Bom, esteticamente é a estética clássica. Então, aquela busca por um padrão estético, por uma literatura formal, o uso do verso decassílabo, principalmente do soneto e de outras formas fixas também, uma linguagem elevada, erudita, a racionalidade, a objetividade, a busca da simplicidade das formas. Uma das coisas que eles vão criticar são as extravagâncias do barroco. Tanto é que um dos lemas da Arcádia é inutilia truncat. Inutilia truncat significa o quê? Cortar as inutilidades. Então, eliminar aquilo que seria considerado o excesso. Então, eles consideram excesso aquele extremismo barroco, de que ou você é um pecador ou você é virtuoso, aquele excesso dos hipérbatos, das inversões, que torna o texto barroco muito difícil de ler, uma linguagem excessivamente rebuscada. Então eles começam a buscar uma simplicidade na linguagem e uma simplicidade nas formas, uma simplicidade também como tema, a vida simples. Nesse sentido eles vão usar um outro lema que é fugere urbem. Fugere urbem significa fugir da cidade. E viver onde? No locus amenus. Locus amenus significa lugar tranquilo. E esse lugar tranquilo onde é? No campo, em contato com a natureza. Por quê? Porque para o poeta Arcade e para o pensamento iluminista que tratava muito da natureza humana, nós temos ali um grande pensador que é o Jean-Jacques Rousseau, que vai influenciar muito essa geração e a próxima, que é a geração romântica. Porque o Rousseau ele vai defender que o homem natural é o homem com sentimentos puros, e vem a sociedade, ele põe ferros, ou seja, ele põe limites na sua pureza, nos seus sentimentos. Então o homem não pode viver a sua natureza, ele é obrigado a viver a cultura da sociedade. E a cultura da sociedade naquele momento já é a cultura de uma sociedade burguesa, de uma sociedade pré-capitalista, de uma sociedade que já está pensando na riqueza. No caso do Brasil, esse movimento ocorre bem no coração de Minas naquele momento, que é a região de Ouro Preto, que naquela época ainda se chamava Vila Rica, naquela região onde havia se descoberto as minas de ouro, de diamantes, de outros minérios importantes. E, portanto, esse enriquecimento, essa vida urbana,
né, todo esse olhar que vai depois se consolidar no mundo moderno pós-Revolução Francesa, ele já começa a aparecer nesse momento. Então, os poetas vão cultivar o ideal da vida no campo, da vida na natureza. Outro lema também que esses poetas vão cultivar é o Aurea Mediocritas, que é a ideia do meio termo, do equilíbrio. Né? Áurea, ouro, Mediocritas é o meio termo. Então, a buscar o meio termo, buscar o equilíbrio, de novo em contraste com o extremismo barroco. Tá? E, finalmente, um lema bastante conhecido também, que é o Carpe Diem. Esse lema do Carpe Diem, nós temos a influência do pensamento estoico, né? Que é o pensamento que vai dizer que é preciso viver o momento presente, sem cultivar, portanto, aí arrependimentos, culpas pelo passado, e sem também viver da ansiedade pelo futuro, vivendo somente o momento presente, aproveitando o melhor desse momento. Então, essa busca por viver o momento presente perante a natureza, onde o homem pode ser mais feliz e onde o amor pode ser mais puro, mas ao mesmo tempo também é um amor carnal, porque se no período anterior do Barroco era proibido se falar em prazer carnal, porque era considerada heresia, nesse momento o prazer carnal passa a ser algo visto como natural, algo feito, algo da nossa natureza. E, portanto, o homem vai cultivar esse prazer sim, vai viver esse prazer com leveza, com tranquilidade, com beleza. Nós vemos que eles cultivam aquilo que os gregos vão chamar de uma cultura apolínea, né? Uma cultura da luminosidade, do dia, do sol, da leveza, da beleza, do equilíbrio, da racionalidade, do amor. E o amor na natureza. Então, esses são os valores dessa poesia árcade. Os principais poetas árcades no Brasil são o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, famoso por ter escrito aí um conjunto de poemas líricos chamados Liras Amarília de Dirceu, né, que ele dedica a uma menina por quem o poeta foi apaixonado naquela época. Eles acabaram tendo uma vida amorosa conturbada, porque a família dela não aceitava, a menina era muito nova, o poeta era considerado, por fazer parte do movimento também dos Inconfidentes, não era considerado um partido muito aconselhável para sua família, né? Então acabavam se encontrando às escondidas, né? Então essa história está contada ali em forma de poemas nas Liras Amarília de Dirceu, onde o poeta declara todo o seu amor, usando de pseudônimo, que era uma outra característica também desses poetas, que usavam esses pseudônimos tanto para o poeta quanto para a sua mulher amada, porque para que as pessoas da época não soubessem exatamente quem escrevia e para quem escrevia e sobre o que escrevia, ficando mesmo no campo poético, né? No campo da imaginação poética, do fingimento poético, né? Que é um termo aí não muito apropriado, né? Mas um termo que explica um pouco essa ideia de que aquilo não necessariamente precisa ser a realidade, mas sim são os sentimentos, é poesia. E nós temos também dois poetas que são importantes também, que é o Basílio da Gama e o Frei Santa Rita Durão, né, que vão publicar poemas indianistas, poemas épicos, em que eles colocam indígenas como heróis. Essa é a primeira expressão de um tipo de poesia que vai ganhar força no romantismo e que vai caracterizar a poesia de Gonçalves Dias e de José de Alencar principalmente, e vai marcar aí a busca de uma nacionalidade. Por isso que o Antônio Cândido considera esse movimento do arcadismo como o primeiro movimento de expressão brasileira, né? Um movimento que precede aí o romantismo, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado. Curta aí o nosso canal, comente, dê sugestões de vídeo, faça críticas, participe, compartilhe esses vídeos também com os colegas, ajude a gente a poder continuar aí e ativa a sinetinha para você receber as atualizações, tá ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.